A expiação e o amor de Deus na teologia de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o nosso estudo da teologia da expiação nos escritos de Ellen White a partir de um dos apêndices deste livro aqui, Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje tem que ver com a ordem e a relação entre a doutrina do amor de Deus e a doutrina da expiação, ou a experiência da expiação a partir da cruz do Calvário. Essa é uma questão interessante e, inclusive, ela tem muitas implicações para a discussão entre os arminianos e os calvinistas. Em grande medida, os arminianos entendem que a conclusão do calvinismo é que Deus não ama todas as pessoas. E tanto só ama algumas pessoas que Jesus só morreu por essas algumas pessoas. E basicamente, então, a expiação e amor de Deus acabam sendo sinônimos, né? Então, aqueles a quem Deus ama, Jesus expiou os seus pecados porque os predestinou, porque os elegeu incondicionalmente, e eles serão salvos e ponto final. Ok, é graça irresistível, eleição incondicional e toda aquela ideia lá do calvinismo, ok? O arminianismo enxerga essa questão de uma forma diferente, que Deus amou todas as pessoas, Jesus morreu por todas as pessoas, ainda que, para que a expiação conduza à salvação, deve haver um processo de aceitação, de fé, o batismo e etc., na experiência daquele que vai ser salvo, ok? Então, basicamente, assim, esse é o contorno e o pano de fundo dessa discussão. Então, vamos ler aqui algumas poucas citações de Ellen White que falam a respeito do como que ela entendia, né, a relação entre o amor de Deus e a expiação. Então, ela escreve o seguinte: a expiação de Cristo não foi feita para induzir Deus a amar aqueles que de outra maneira ele odiaria. E não aconteceu para produzir um amor que não estivesse em existência, mas ocorreu como manifestação do amor que já existia no coração de Deus. Um expositor do favor divino perante os olhos das inteligências celestiais, à vista dos mundos não caídos e diante de uma raça caída, não devemos entreter a ideia de que Deus nos ama porque Cristo morreu por nós, mas que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Então aqui Ellen White ela quer deixar muito claro que na ordem lógica entre amor de Deus e expiação, o amor de Deus vem primeiro, como fundamento daquilo que vai se tornar expiação, para evitar algum tipo de conclusão assim: ah, Deus só nos ama porque Jesus morreu por nós, porque na verdade Deus nos odeia, Deus nos quer mal, porque nós somos pecadores, Ele quer que vai todo mundo para o inferno, mas já que Jesus morreu por nós, agora Deus tem que mudar de ideia e Ele tem que começar a nos amar, o que antes Ele não nos amava, certo? Então Ellen White ela confronta esse tipo de ideia e ela diz assim que antes de qualquer coisa vem o amor de Deus e porque Deus nos amou, Ele proveu a expiação por meio de Cristo. Outra citação: enquanto o Salvador for levantado perante o povo, este verá a sua humilhação, abnegação e autossacrifício, bondade e terna compaixão, seus sofrimentos para salvar o homem caído, e compreenderá que a expiação de Cristo não foi a causa do amor de Deus, mas o resultado desse amor. Jesus morreu porque Deus amou o mundo. Isso é importante, né? A expiação não é a causa de Deus nos amar. A expiação é o resultado pelo fato que Deus nos amou e porque Ele nos amou, Jesus morreu por nós. E por fim ela diz assim: o Pai nos ama não em virtude da grande propiciação, mas proveu a propiciação porque nos ama. Cristo foi o instrumento pelo qual Ele pôde derramar sobre um mundo caído o seu infinito amor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sofreu juntamente com seu Filho. Na angústia no Getsêmani, na morte sobre o Calvário, o coração do infinito amor pagou o preço da nossa redenção. Então Ellen White ela enfatiza muito esta questão do amor de Deus. Inclusive eu já falei em outros momentos que a ideia do amor de Deus é um dos fundamentos básicos da teologia de Ellen White. A própria série Grande Conflito, que provavelmente seja a sua obra
mais importante, começa com a frase Deus é amor, no primeiro parágrafo do livro Patriarcas e Profetas, e termina no último parágrafo do livro O Grande Conflito, dizendo que Deus é amor. Então esse é o ponto fundamental desta questão como um todo, daquele que Deus é, né? Aliás, de quem Deus é. Esse é o ponto, assim, primordial, como para toda a teologia arminiana. Inclusive, quando você vai perguntar para um arminiano por que ele não é calvinista, em grande medida, esse é o ponto central, porque na teologia calvinista, Deus é representado como alguém que não é e nem pode ser verdadeiro amor, especialmente no contexto dos não eleitos, os não predestinados, aqueles pelos quais supostamente Jesus não morreu e etc. Nós entendemos que a visão calvinista desta questão como um todo é perversa, impugna o caráter da divindade de uma maneira, colocando sobre a divindade, né, um caráter perverso, cruel, caprichoso, etc, etc, etc. E Ellen White não comunga com esta visão calvinista, por isso ela gosta de deixar bem explicitamente aqui a relação entre o amor de Deus e a expiação. E o amor de Deus vem primeiro.